Petista de carteirinha e de primeira hora, um dos mais renomados médicos de Campos dos Goytacazes, é também político e até mesmo apresentador de programa de televisão. De posições fortes, Macou Mussalem mostra que também pode ser flexível quando o momento político exige, a ponto de admitir alinhar com o adversário de sempre, o PR, num eventual segundo turno nas eleições do ano que vem. Mas a despeito de possibilidades, Macou acredita também nas probabilidades e aposta suas fichas na eleição de Lindbergh Farias, mostrando que a política também tem suas 50 diferentes tonalidades de verde, amarelo, azul e branco, mas também de vermelho. Macou Mussalem é o nosso entrevistado em A Polêmica. Estamos começando mais um programa aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV, e hoje nós temos a grata presença do presidente recém-eleito do Partido dos Trabalhadores em Campos dos Goytacazes, o médico Dr. Macou Mussalem, que vai conversar com a gente sobre uma série de questionamentos no âmbito federal, estadual e municipal. Mas antes de entrarmos diretamente na nossa entrevista, vamos ouvir o que a população tem a dizer sobre a pergunta que escolhemos para esta entrevista, que é: você votaria no seu médico para algum cargo público? Sim, porque a questão não é a profissão, mas o caráter. Se ele é meu médico, de uma certa forma, que eu confio, né, acredito nele, então eu votaria sim. Olha, se for um bom médico, for já mais para a idade, eu votaria, que o idoso sabe o que está fazendo. Agora, se for um médico novo, está começando, não sabe nada. Não. Por quê? Porque eu acho que ele não desempenharia bem a função. Ou ele é um bom político, ou ele é um bom médico. Não, votaria. Por quê? Porque ou ele é médico ou ele é político, né? As duas coisas ao mesmo tempo talvez não daria. Não. Por quê? Porque da maneira que a política está, eu acho que a saúde também já não anda bem. Se misturar saúde com política, filho, coitado do povo brasileiro, né? Que está pedindo socorro. Então eu acho que não convém. Doutor Macou, é uma grata presença em tê-lo aqui e eu tenho certeza que todos os telespectadores ficaram muito felizes com as suas abordagens. Muito obrigado, Cláudio. Aos telespectadores também o nosso agradecimento e estamos aqui para discutirmos, né, sobre qualquer questão que você queira discutir. Perfeito. Nós colocamos no Fala Povo essa questão referente à associação médico-político, que, por exemplo, em Campos dos Goytacazes, nós temos uma Secretaria de Saúde, por exemplo, que ela já ajudou a eleger prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, muita gente boa, né, saiu da Secretaria de Saúde e exerceu cargo público eletivo. Não estamos dizendo que é uma associação direta com o cargo, mas coincidências falam. Nós temos aí o Wilson Cabral, nós temos aí Alexandre Mocaibe, Arnaldo Viana, Paulo Irano, Alcione Ataídes e por aí vai. Uma série de pessoas que, por coincidência, ao exercer o cargo de secretário de saúde, também se tornaram pessoas com mandato eletivo. E além disso, nós temos a tradição dos médicos terem realmente uma facilidade grande também de se inserir no mercado político através da própria profissão, do contato direto. Eu gostaria, Macou, que você me colocasse esse questionamento. O fato do exercício da medicina facilita o ingresso na carreira política? Eu acho que, em parte, sim, por outro lado, dificulta. Por quê? O médico tem muito contato com o público, direto, né? O paciente faz confidências, o paciente confia no médico, então daí para votar nele é um passo, por outro lado também é um passo para trás. Mas é um passo por quê? Porque é um passo de ele votar porque ele sabe que aquele médico é digno de confiança, que trata dele com correção, com decência, trata dele bem, é honesto com ele, coloca as questões muito claras. Então ele passa a ter confiança nessa pessoa. Para ele votar é uma questão daqui para ali. Por outro lado, também tem o seguinte, eu já ouvi isso N vezes, muitas e muitas vezes. Doutor, eu vou perder meu médico? Eu vou votar no senhor, se vai virar político, vai deixar de ser médico, vou perder meu médico?
Essa que é a grande preocupação do cliente que confia no médico dele. E eu já ouvi isso, eu não votei no senhor porque eu não quero perder o médico. Então, por um lado ajuda e por outro lado atrapalha. O médico, por ser ligado diretamente às mazelas da vida, e a doença é uma das piores mazelas, ele convive diariamente com a questão da falta de estrutura, da falta de educação, da falta de planejamento do poder público, que no Brasil começa aqui em Campos, termina em Brasília. Parece que é uma marca registrada do gestor público brasileiro, a falta de gestão. Se por acaso um dia o senhor exercesse um mandato eletivo, o senhor deixaria de clinicar? Não. Por quê? Eu não conheço, eu sempre digo para os meus clientes, eu não conheço nenhum fazendeiro que vendeu a fazenda porque se tornou político. Pelo contrário, compra mais uma, ou duas, ou três. Nenhum industrial que fecha a indústria porque virou deputado ou prefeito, coisa que não valha. Eu acho que há uma promiscuidade e uma mistura indesejável do público com o privado, da vida do indivíduo como profissional e da prática pública. Eu acho que se eu fui eleito deputado federal, por exemplo, ou deputado estadual, ou vereador, ou prefeito, é para eu exercer um mandato, para apresentar projetos e não viver de política. Eu não vivo de política. Eu, por exemplo, Macou, eu não vivo de política. Eu sou profissional, e bom profissional. Muito modéstia à parte, não preciso dizer, sou reconhecido não só em Campos, como na região toda, como no estado, como no Brasil. Sou conhecido. Vou fazer uma propaganda minha agora. Eu fui eleito médico do ano no estado do Rio de Janeiro, pela Sociedade Médica do estado do Rio de Janeiro. Então, tenho um reconhecimento claro. E um reconhecimento claro dos meus pares, que é o mais difícil, é os seus pares te reconhecer. Então, eu tenho uma profissão definida. Eu tenho muitos políticos aí, não sei qual é a profissão deles. Você faz o quê? Eu sou político. Mas peraí, não consta no Ministério do Trabalho, tampouco na Receita Federal, uma classificação de profissão como político. De repente, o Brasil, de repente, teria uma concepção da política ser um meio e não um fim? Eu acho que é o meio mesmo. É o meio do cara, né, ascender socialmente, ascender financeiramente, né, ser alguém na vida, já que ele não conseguiu ser na profissão dele em muitos casos. E eu acho que todo político, para se aventurar a ser político, tem que ter uma folha de serviço prestado. Tem que mostrar serviço. Tem que ter projeto. Tem que mostrar que sabe fazer, que já fez. Mas essas candidaturas que o senhor coloca, que eu também concordo, elas não são barradas ou perdem para as candidaturas fabricadas, não? Mas aí é que está o X do problema. É a maneira canhestra, a maneira equivocada como se faz política no Brasil. Já começa pelos partidos. Já começa pelas eleições, pelo processo eleitoral. Aí tem o cabo eleitoral profissional. Que faz o que na vida? Eu sou cabo eleitoral. Cabo eleitoral é profissão de quê? Que diabo é isso? Como é que o cara vive daquilo ali? Não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Eu sou burro mesmo. Eu não consigo entender essas coisas. Aí o cara não tem profissão nenhuma, vira político. Pô, é político. Estudou? Não. Fez com gestão pública? Não. Tem profissão definida? Não. Domina alguma área de conhecimento especificamente? Não. Mas se você colocar dessa forma, a gente não vai limitar também o ingresso nas disputas eleitorais de uma grande massa de pessoas? Não, eu não quero limitar ninguém. Pelo contrário, você me conhece, sou altamente Não, quando eu estou falando da colocação da pessoa ter um curso. Peraí, o cara pedreiro é profissão. Ué, bombeiro é profissão. Então a gente não está falando em tese de uma qualificação propriamente dita para a política, mas ele ter um serviço prestado dentro da área que ele escolheu para trabalhar. Ele escolheu para trabalhar, ué. Ó, gente, o sujeito é marceneiro, um bom marceneiro, faz o trabalho dele direito, tem aspirações políticas, ou tem cabeça, quer fazer política, quer mudar o status quo. Qual a finalidade da política? Não é mudar o meio que você vive? Influenciar o meio, influenciar a cidade onde você está? Mudar as coisas? Então, qualquer um pode se candidatar. Agora, eu acho que todo cara que quer ser político, que quer ser gestor público, deveria fazer uma qualificação nisso aí. Perfeito. Como não é obrigatório, todo mundo vai. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de um assunto temático, um assunto atual, né, que se refere aos últimos andamentos com relação ao processo do mensalão, processo esse que tem
uma ligação direta com alguns membros no âmbito federal do Partido dos Trabalhadores. O senhor é presidente agora eleito, né, e a empresa te dá os parabéns por essa eleição também, para a presidência do Partido dos Trabalhadores no âmbito municipal. Então vai ser o gerenciador do partido nas eleições gerais do ano que vem, eleição essa que envolve uma série de questões de campos que tem reflexo tanto no Estado como também no governo federal. E é lógico que nós não estamos falando diretamente da sua pessoa, mas a sigla PT, por mais que algumas prisões possam ser efetuadas a qualquer momento, mas o PT pode sofrer pelos partidos de oposição ao governo esse discurso do mensalão. Você acha que o Partido dos Trabalhadores está preparado, o partido, não as pessoas, o Partido Trabalhador está preparado para debater isso da forma correta e evitar um desgaste nas urnas? Olha, o desgaste nas urnas já ocorreu, inclusive, na eleição da Dilma há 4 anos atrás. Nós temos 3 minutos para fechar esse bloco. Então, tudo bem. Já ocorreu. A questão do mensalão, que é só uma característica do PT, de todos os partidos, inclusive não é só petista que participou, né? Toda Sim. a base aliada participou, é uma decorrência de uma prática do baixo clero, como eles falam lá em Brasília, e o alto clero também, né, estava envolvido, de governabilidade. Então eu compro o vereador, eu compro o deputado estadual ou federal para ele votar o projeto que eu quero. Eu acho que devia ser preso. Quem comprou, quem compra e quem se vende. Devia ser preso mesmo, não tem o menor problema com isso não. Eu não vou defender nunca nem um petista histórico que tenha apego às bandeiras históricas do PT, pode defender nada errado. Pode até fazer errado, mas vai pagar. Agora, defender o equivocado, defender uma coisa espúria, não tem cabimento. Eu não defendo, acho que a justiça está na mão da justiça, o mensalão, estão julgando e aí fica a justiça que vai decidir como é que vai ser esse apenamento do delito cometido segundo o processo jurídico. Eu não sou advogado, você o é, e muito bom que eu sei. Então eu acho que tem que seguir por esse caminho. A democracia tem que prevalecer, a decência tem que prevalecer, a gestão pública, ninguém pode meter a mão no erário. Não tem cabimento. Então, eu não compactuo com isso. Eu estou preparado para defender o PT, eu estou preparado para encarar essa situação de frente e muitos petistas estão também preparados. O PT, inclusive, é plural. Né? Só uma perguntinha, porque a gente tem 30 segundos para fechar o bloco. O senhor acredita na prisão efetiva dessas pessoas? Aí quem vai responder é o Supremo e a polícia que vai prender, né? No federal, né? No caso. O senhor acredita, confia nisso? Torce por isso, pelo menos? Claro, eu nem torço, nem fico alheio. Eu torço na expectativa. No aguardo. Está rolando há 4 anos, 6 anos, 7, não 6, né? 2005, 2006. Perfeito. Nós estamos aqui com o presidente do PT Municipal, Dr. Macou. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.